Olá, senhoras e senhores, começa agora mais um podcast para todo o Brasil e para o mundo, vamos dizer assim. Ao meu lado tem quem? Matheus Andreata, que vai dividir essa mesa comigo nesse podcast que vai falar sobre empreendedorismo. Matheus, quais públicos a gente vai buscar atender com esse podcast, ajudar de alguma forma? Buscar atender é bonito, hein? Buscar atender filosofado. Subverter a realidade que a gente se encontra, né? Isso aí. Aí eu tenho que olhar pra câmera ali agora, Olha naquele pra lá, que momento, fica sem mais bonito, encostar. mais Eu bonito. queria falar igual nos sócios. Vamos falar sobre o empreendedorismo, né? Com o empreendedorismo você fala basicamente com um fudido, que é o empresário brasileiro, né? Exato. É aquele cara que trabalha e ganha pouco. Geralmente, a galera acha que quem empreende é rico, né? Às vezes é porque não teve... Acho que a galera que eu conheço é diferente. A galera que eu conheço é você tá ferrado mesmo. Vamos lá, mas pra falar sobre isso, a gente tem um convidado incrível. Quem é esse cara? Vai estar no Rapaz, título já, todo mundo Tô sabe. querendo esse microfone aí quase. Moleque. Tá escapando um dourado. O bicho tá... Aquela ali a cabecinha, ó. Pronto. Com carinho. Apresenta o nosso convidado, por gentileza. Não, primeiramente que a gente não apresenta o convidado que se apresenta, né? Nosso caríssimo... Mentira, eu gosto de ser debochado hoje porque eu tô irritado com o contador. Calma, a gente vai falar do contador. Calma, vamos por partes. Vamos lá, Carlão. Jack Stripador, entendeu? Justo. Vamos lá, Carlão, se apresenta aí. Mostra quem é a sua pessoa na fila do pão. Quantos CNPJs você tem? O quão pouco que você recebeu esse ano. São 5 meses. 4 no nome de parentes falecidos. Eles duram até 31/12, quando a Receita faz aquele cruzamento de dados e vão descobrir que eu tenho MEI no nome do meu avô, do meu outro avô, do bisavô, quando nem existia MEI ainda. Tá Eu sou consultor de empresas há muito tempo, desde 2012. Comecei a empreender efetivamente tem pouco tempo, tem uns 2 anos, mais ou menos. Consegui romper a barreira do seletismo, que é difícil, não acredito muito nessas fórmulas de hoje em dia, né? Aquela coisa de larga tudo, vai para dentro. Eu acho que não combina muito com a realidade do brasileiro médio. Não vejo como isso dá certo. Exceto para aqueles caras que estão na faculdade e tal, não tem ainda muito compromisso social, você até pode famoso à toa. Assim, só avisar o nosso convidado que a gente vai dar um presente pra ele. Ele não sabia disso, ele ficou surpreso agora. Daqui a pouco. Sério? Ficou surpreso na rua, surpresa, porra. Não, pô, vai entrar ainda, mas não agora. Segura no final do podcast. No final do podcast a gente vai entregar esse presente pra ele, tá? Carlos, qual foi o seu primeiro emprego, assim, cara? Primeira carteira assinada? Cara, eu tive um trampo, não foi... Foi uma anotação de carteira, né, quando eu tinha 17 anos, eu estudava no Nacional, e o Nacional tinha uma faculdade, né? O Colégio Nacional tinha uma faculdade que era a FINAC, eu fui tiozinho do laboratório de informática. Todo mundo gostava de você na época, né? Porque quem monitorava ali o laboratório de informática, todo mundo queria ser amigo, né? Dar um pulinho lá. Pra liberar a máquina. Pô, bota a internet na minha máquina aqui. Isso, tinha uns lances desse aí. Mas ainda existe aula de informática? Não, pô, acho que não. Não, acho que não. Todo mundo tem computador hoje em casa. Aula de informática é toda hora, né? É mais fácil, né? Aí você sempre tem o celular. Eu acho que não. Tem Cara, deve ser muito inferno a escola hoje, né? Que bosta, mano. Imagina, toda vez que você tá com o celular, tudo dá pra colar. Porque quando na minha escola... não dava. Não tinha internet direito, Tinha que ir pra biblioteca, né? Mas é bem diferente, né, Matheus? Tá biblioteca onde eu Você moro? quer comparar nacional com colégio público em Cariacica... Nossa, tá, bem diferente, né? Respeito. Se bem que o colégio particular era público, basicamente, né? Então, assim, era a mesma bosta, assim, no nível de... Eu já falei da história do mano que estudava comigo e roubou meu celular. Não, esse é o primeiro episódio, você não falou ainda não. Não, mas eu pensei de falar no papo. A audiência ainda não te conhece. A audiência não me conhece, Tá tudo bem. pretencioso. Mas a audiência, vocês pesquisam lá depois, Cristiano, estudou no Colégio Lusíadas, roubou meu celular e tá preso ainda, por sinal. Eu falo Cristiano, mas eu não sei o sobrenome dele. Não sei nem o nome dele, na verdade. Eu estudava num colégio particular no ensino médio, mas tinha bastante roubo de celular, cara. Cara, absurdo. A galera era meio... O Nacional tava em decadência, né? Foi, acho que assim, o penúltimo ou antepenúltimo ano, antes deles fecharem, tava aparecendo
Escola de periferia. Nada contra, minha mãe é diretora de escola de periferia. Que, por sinal, Mas acho tava que é zoado. melhor do que... Ô, Carlos, eu tô falando morando. em... Desculpa, Matheus, te interromper, mas Você falando sempre em interrompe, velho. escola de periferia, sua mãe, qual a sua formação, cara? Primeiro, peraí, qual a formação dos seus pais? Minha mãe Não, primeiro, dos seus avós, velho. que são donos do eu prefiro não falar, senão a Receita vai descobrir que eu tô operando uma holding de mês. Ele ainda está operando. É uma holding de mês, então eu não falo dos avós, não dos mortos. Dos vivos eu posso falar, porque os mortos são do mês. Dos 4 avós. Não, minha mãe é pedagoga, formada em pedagogia, foi professora a vida inteira. Há uns 20 anos ela assumiu um cargo de diretora de escola e tá lá até então. Desde então, né? Uhum. E meu pai, ele não tem formação superior, tem ensino médio completo, trabalhou como posso dizer, encarregado de obra e tal. Pedreiro. na Mestre Odebrecht. de obra. Mestre de obra. Não, nem mais isso. conhecido como mestre de... Encarregado, assim, cuidava Da rapaziada. da rapaziada, na Odebrecht. E depois ele entrou pra política. Aí foi candidato a vereador e tal. Ganhou? Pô, dessa eu não nunca sabia, ganhou, mano. Nunca teve êxito. Você nisso. viu? Dessa eu não sabia. Eu falei, a gente Já sabe foi nada secretário aqui. de obras, respondeu processo por isso, inclusive processo de Presidente improbidade- Kennedy? por improbidade administrativa. Não, fundão. Ah, justo. Aí eu venho desse contexto aí, Massa. familiar. E sua formação, cara? Eu sou administrador, formei na Estácio EAD. Que merda, hein? Mais ou menos, cara. Eu coloco essa como a minha primeira grande, boa decisão tomada. Eu fazia faculdade pública, com o prestígio que a faculdade pública tem, e fazia também junto uma faculdade particular, fazia administração na Univix. Eita, caralho. Bicho, Na época que a Univix estava até mudando de nome, eu e um amigo meu, a gente liderou alguns protestos lá contra a mudança de nome, que deu uma depreciada no nome da faculdade, quando saiu de Univix para Multivix. Mas por quê? Cara, porque é um nome estranho, né? Multivix, sei lá, não pareceu legal na época. Não, Os continua alunos não sendo gostaram. idiota, porque multivix, como é que tem Isso. várias O VIX? pessoal comparava com multicoisas e tal, enfim. Multilei. E aí eu lá, quando Tipo. eu fui pro Rio de Janeiro a trabalho, eu larguei isso tudo e fui fazer Estácio EAD. Que, cara, assim, da cultura de onde eu venho, aqui de Vitória, não era um nome com boa reputação no currículo. Mas eu fiz essa escolha com convicção. Escolha que eu acho que poucos fariam, mas eu fiz. E acertei. Você saiu do Espírito Santo e foi morar onde no Rio? Eu fui morar numa igreja de favor, não é uma história, é mó rolê essa história Na igreja? Cara, é mó rolê. Carlos assim. não tem cara disso, velho. Nem fudendo, Não você tá tem cara inventando disso. essa merda aí, velho. Seu pai foi preso com essas coisas aí. Inventar a história. Né? Não, cara, ó, foi mó rolê mesmo. Olha, é meio retardada a história, assim. Eu tava no comecinho da faculdade, me inscrevi num processo seletivo na Deloitte. A Deloitte é uma empresa, é uma das maiores empresas do mundo de consultoria e auditoria. Fiz o processo seletivo para lá. Enfim, a história do processo seletivo em si já é uma boa história, mas deixa para um outro momento. Quando eu passei, eu precisava de um lugar para morar. Aí eu liguei para um amigo meu que eu conheci jogando Tibia. Vocês conhecem Tibia? Já ouviram falar desse jogo? Eu não... Grande Zero. negão, Jogo... Tem. grande negão JPA. Era lá. Parceiraço. Nunca tinha visto o cara na vida. Falei, cara, JP nem fudendo. tô indo pro Rio de Janeiro, preciso de um lugar pra morar. Pera, então você Por foi, um pra, tempo. pro Rio, pra cá do maluco que você não conhece, mas JP Eu negão. conhecia no Tibia. Só no jogo, só no jogo. Não, Não, só no tudo jogo. bem. Aí tudo bem, agora é super Aí ele sensato. falou, não, cola aí. Aí eu colei lá. Aí no dia que eu cheguei lá, ele falou assim, cara, não vai rolar, assim, eu não vou estar em casa, vai estar a minha mãe lá. Aí você pode ir lá, ficar lá um tempo com minha mãe. Eu falei, cara, não vou. Isso eu já tava no Rio. Enfim, cara, vamos rolê, mas eu tava no Rio. Aí quando eu cheguei lá, eu tive essa notícia. Aí eu tive... E seus pais de boa? Vai lá, meu filho. Vai lá Cara, pra casa do minha mãe- JP. Vai, filho. Minha mãe incentivando bem, meu pai um pouco mais cagão pra essas coisas. Pô, morar na igreja é uma Deu coisa uma- que os pais... deu- Não, eles deu não uma- sabiam que ele ia morar. não tinha rolado igreja ainda. Aí, E aí no dia, eu recebi essa notícia pela manhã, que não daria. Aí de pela manhã até o horário de dormir, eu precisava de um lugar pra dormir, eu tive que arrumar um lugar pra ficar. Aí fiquei na igreja. Aí o pastor da igreja falou, ó, você pode vir aqui pra ficar aqui na igreja, fica na Tijuca. Eu, Barra da Tijuca? Ele, não, Tijuca, que eu não sabia que eram 2 lugares diferentes. E aí o pastor falou, não, você fica aqui uma semana. Eu fiquei 2 anos e meio. Fiquei 2 Na anos e igreja, meio mano? morando na igreja. Você participava dos cultos?
Cara, era bem envolvido. Bem envolvido. Que Pô, massa, aleatório. Eu tinha um devocional Você tem contato com o padrinho? intenso, inclusive. Pastor, mano. Pastor, É não, pastor. cara, então, isso aí é um arrependimento de vida. Eu acabei brigando com ele de divergência religiosa e tal, e acho que fui ingrato, inclusive. Fui ingrato na forma como eu conduzi. Mas morei lá, 2 anos e meio. Mas ele tem vontade de visitar o cara, não? Dar um reconciliar? Cara, eu deveria, né? Deveria, mas aí é uma, sei lá, eu deveria. Eu acho que até não é um bom lugar ponto. muito bom pra visitar, assim, tipo, Tijuca, Até- eu acho que até- deve ser um pouco perigoso, né? Não, tá doido. Depois eu fui pro Irajá. Já teve, tipo, passou cagaço lá, velho, de troca de tiro, assalto? Na Tijuca, não, na Tijuca é até comum troca de tiro, mas depois eu fui pra um lugar Você bem queria pior falar que que é Comum comum troca de não tiro. ter- Não, ter mas depois nada. eu fui pra um lugar muito pior que a Tijuca, que é o Irajá. O que você fala? Orgulho ter morado na Zona Norte, subúrbio do Rio de Janeiro. Você procurar no Wikipedia aí, você vai ver que é o 95º IDH do Rio. Então o Rio não é perigoso? O Rio é perigoso. Aí imagina o 95º melhor lugar pra se morar no Rio. Era o Irajá. Eu morei lá. Aí teve bala perdida dentro da minha casa. Guarda a cápsula até hoje. Projétil, a cápsula, não sei o nome, mas até hoje eu tenho isso guardado. Tem gostos exóticos, né? Quanto tempo era da sua casa no Rio até o trampo? Na época da Tijuca era perto, dava uma meia hora de metrô. Quando eu fui para Irajá, aumentou um pouco, dava uma hora e 10, só que na linha 2, é a pior linha de transporte do Rio de Janeiro. Hoje perde talvez pro BRT, que consegue ser pior. Lotado, brigava de cotovelada para entrar sem sacanagem, sem exagero. No horário do rush, brigava de cotovelada para ir amassado lá dentro. Pra não Marmita chegar tão tarde em espremida. casa. Agradável. Cara, então aí às vezes você dá uma regulada nisso, às vezes é melhor até chegar mais tarde pra fugir do metrô. Muito cansativo, cara. O tempo que eu passava, e aí, porra, Guerreiros do Rio, parabéns. Mas o tempo que eu passava no metrô, essa 1h10 pra ir, mais 1h10 pra voltar, cansava 3 vezes mais do que a jornada de trabalho, que já era pesado. A pergunta que fica, então, será que a criminalidade no Rio é alta? Porque tem umas bostas de metrô e a pessoa fica puta e quer chegar em casa e matar os outros? Ou Cara, nossa, apesar do fundo aí de piada, eu acho que tem um pouco disso sim. É uma cidade hostil é nesse sentido. estressante, né? Estressante. Ela exige muito do camarada. Então, acho que sim, junta uma coisa com a outra, cara, é puxado, bem puxado. Aí conheci a Zona Norte inteira, eu era do tipo, eu fazia compra no Ceasa, Madureira, ia muito a Madureira. Eu conheço o Rio muito mais do que muito carioca. E o Rio raiz, assim, Baixada. Você fazia o que especificamente nessa empresa? Eu era consultor de riscos, né? Tá, beleza. O que faz um consultor, cara? Parece que, tipo assim, você olha aleatoriamente, tá, um consultor... Não, mas não, é difícil de explicar mesmo. Eu tô há alguns anos procurando uma definição, até que... de verdade, até que é um... É tipo engenheiro, né? Pô, engenheiro se Não, forma... engenheiro tem tarde, definição. Motorista de Uber. Motorista, exatamente. Mas aí a gente pode falar disso aí também, mercado de trabalho. Tem boas conclusões sobre o mercado de trabalho. Mas eu demorei bastante tempo para pensar o que fazia um consultor, especialmente depois que eu virei gestor de equipes. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte: como a gente faz de um tudo, você contrata um consultor por quê? É o cara que, com o melhor custo-benefício, vai conseguir te entregar uma coisa que você não consegue entregar, que para você internalizar vai sair caro. É assim que eu defino as minhas... Uma empresa pequena conseguiria contratar um consultor? Cara, muita empresa... Lojinha de celular. Consultor resolveria alguma coisa ali? Pra ajudar o cara? Sem dúvida. Hoje, na empresa onde eu trabalho, porque eu não posso ainda abrir muitos detalhes sobre isso, mas na empresa onde eu trabalho, a gente vai entrar com um mote agora para 2022, que é mudar o indicador social de sobrevivência das empresas, né? Eu não lembro os números exatamente, mas dizem aí que, sei lá, 80%, 90% das empresas fecham em 2 anos. E a gente quer mudar esse indicador social. Por quê? Porque eu acredito que sim, um consultor tem condições de ajudar uma lojinha. E vocês já experimentaram isso, né? Massa. O tanto que dá para contribuir. Mas sim, com certeza. E muitas lojinhas, né, pequenos negócios, se apoiam hoje no Sebrae, por exemplo. Uhum. Mas, cara, sinceramente, nada substitui, sei lá, 10 anos de vivência intensa em grandes empresas para trazer... O que é uma grande empresa? É uma pequena empresa que deu certo. Então, você, por conhecer um negócio que deu certo, você consegue ajudar um negócio que ainda não vingou. Então, sim, com certeza absoluta. Nessa pegada aí do consultor e tal, eu refleti aqui. Eu conheço muita gente, cara, que
saiu de uma CLT e falou, velho, vou empreender. Gosto de fazer tal coisa e vou empreender. E aí o cara pega a rescisão dele, 13º, férias, sem tudo que ele tem na vida, sei lá, 15, 20 mil. E vou empreender. Esse cara não sabe num problema que ele tá entrando, né? Porque ele sempre acha que o retorno do que ele tá investindo é muito rápido. E muita gente só enxerga assim, caraca, fulano estourou. Fulano estourou. E ninguém sabe a história por trás desse cara até ele estourar. Teria talvez uma receita para falar assim, cara, vou empreender. O que eu preciso analisar para eu conseguir ter, vamos falar, sucesso? Teria um caminho aí, Carlos, para o cara começar a pensar, vou empreender, mas primeiro eu tenho que analisar isso aqui para eu saber se eu continuo mais 2 anos trabalhando de carteira assinada e seguro uma grana, enfim. Cara, assim, eu tentei empreender algumas vezes, falhei várias, é natural, não vou nem ficar rendendo em cima desse assunto, porque já se fala muito sobre isso. E talvez eu enxergo assim, hoje 2 desafios. Eu ainda não sou um empreendedor de sucesso. Mentira, sou. Assim, boa. Nos lugares onde eu tô, a gente bateu as metas que a gente procurou, que a gente definiu. Comparado à média, eu tô acima dela. A gente cumpriu metas, né? Justo. Também não vou medir sucesso no empreendedorismo por tamanho de patrimônio. Uhum. Tínhamos metas e cumprimos. Mas até chegar nisso, eu falhei algumas vezes. E geralmente eu esbarrei em 2 itens. O primeiro é em compreender a sociedade, o papel que eu tenho que desempenhar na sociedade, que eu acho que é muito similar ao papel que você tem que desempenhar num casamento, que é entregar, talvez sem esperar tanto em troca. Então, enquanto eu não aprendi isso, o que acontecia? Eu começava um empreendimento qualquer, com 2, 3 pessoas que eu conhecia, não durava muito tempo, porque eu me frustrava e eu rompia. Então esse é o primeiro ponto, acho que é compreender a questão da sociedade. E aí eu já parto do princípio que começar um negócio, eu acho que você tem que começar em sociedade. Mas parabéns para quem começa voo solo. E o segundo ponto eu acho que é uma resiliência meio cega. Cara, resiliência cega, eu acho que você tem que considerar... existe um princípio contábil, se eu não estiver enganado, que é o princípio da continuidade. Toda empresa nasce com... Isso é um princípio contábil. Toda empresa nasce com o pressuposto de que ela vai existir para sempre. Para sempre. Isso é um princípio contábil, puramente técnico. Mas eu acho que tem tudo a ver com o espírito do empreendedorismo. Você começa um negócio achando que você pode romper, de novo a analogia do casamento. Não faz muito sentido. Então você tem que entrar no negócio pensando que ali você se amarrou e não dá para se soltar mais. Agora, isso nada aquela parada, se não der certo, você para, né? Isso aí eu acho que não vale, entende? Eu acho que é meio ruim. Mas aí não é pensar que o cara falou, vou botar uma grana aqui, se deu errado eu saio fora. Não, se deu errado, toma prejuízo, velho. Ninguém gosta de perder dinheiro. Eu acho que não existe, eu como encaro, tá? Não, pra mim não existe dar errado. Você tem um ano, e as empresas convivem com isso, você tem um ano de resultado negativo, mais outro, aí um resultado positivo, uma sequência de resultados positivos. Então, assim, não existe falhar, é trabalhar para dar certo. Mas isso não tem nada a ver com a escolha do momento em que você tem que largar a carteira assinada, a renda regular, para ir para o empreendedorismo. É mais complexo. Esse movimento é um movimento mais complexo. E eu acho que o caminho é carregar as 2 coisas ali, de chavada do chefe, né? Trabalho depois do trabalho. Isso aí, às vezes ali no seu home office hoje ajuda muito isso. É um problema que o empresário vai experimentar, que são as pessoas tocando negócios paralelos com a renda regular. Eu conheci uma pessoa, inclusive vocês conhecem também, só não vou citar o nome. Se ela estiver assistindo o podcast, ela vai saber. Ela tava numa firma, e a outra chamou ela. Falou, vamos tocar aqui. Ela falou, beleza, só que eu não posso assinar a carteira agora, porque eu tô em outra empresa. Ótimo. Ela foi tocando as duas. Chegou um momento, uma empresa falou, a primeira, falou assim que você vai ter que fazer uma viagem para São Paulo e ficar uma semana lá. Então, chefe, eu vou ter que sair, porque não dá para eu viajar para São Paulo e ficar uma semana. Eu acho que o caminho é esse. Assim, eu não acredito. Cara, assim, eu acho. Não é que eu
que eu tenho medo do risco, muito pelo contrário, corro vários. Sou até um Empreender é um risco, né, Carlos? Empreender é um risco. Só que esse negócio de sair, botar todo o teu patrimônio à prova, eu acho uma estupidez lógica. Por quê? Porque até mesmo negócios consolidados dão prejuízo. Então é natural. Como é que tu vai pegar... Minha leitura, tá? Como é que você vai pegar seu patrimônio inteiro e vai colocar num negócio? Eu acho arriscado, tem gente que faz isso dar certo, mas o cara que quer empreender, ele não precisa ter esse pensamento de colocar tudo de lado. Carrega ali na maciota, vai negociando. E o empresário, de novo, a partir da pandemia, ele vai ter que aprender a conviver com isso. Cada vez mais convencer o empregado a trabalhar para ele, porque as oportunidades de empreender hoje são enormes, né? Sim. Você falou de sócios, sociedade. Eu também acredito muito que você falou. Não dá para tocar uma empresa, um negócio que você vê assim, que vai crescer e um dia você vai sair do operacional e vai para um cargo de gestão da empresa sem um sócio. Eu acho bem difícil. E aí meu questionamento o seu sócio ou os sócios, né, da empresa, ele tem que concordar 100% com o que você fala, toda reunião, pô, é isso aí, vamos lá, sua ideia é ótima. Aí terminou, o outro deu outra ideia, vamos fazer um projeto tal. Não, é isso aí, essa ideia é maravilhosa, vamos lá. Se o cara sempre concorda com tudo, tá tudo legal, isso é bom para a empresa? Não. Eu experimentei momentos em que eu e meu sócio, por exemplo, a gente estava concordando bastante, quase 100% das vezes. Foi bom. Foi muito bom. Mas naquele caso, naquela ocasião, naquele período, somos muito experientes, tanto eu como meu sócio. Aquilo ali era uma convergência que fazia sentido, não era uma convergência cega, então funcionou muito bem. Só que naturalmente depois vieram momentos em que a gente começou a divergir em várias coisas. E isso acontece até hoje. Então assim, se a concordância for uma concordância, um alinhamento consciente, ótimo. Cara, não tem cenário melhor do que esse. Fala assim, porra, vamos por esse caminho, e o cara fala, vamos, e combina, show de bola. Se for uma convergência por conta de uma certa leniência de um sócio com a incompetência do outro, ou por uma certa omissão, é horroroso. Achismo também é complicado, né? Achismo é péssimo. Tem muito salto de fé, assim, né, nas decisões que você toma, decisões corporativas. Por exemplo, definir meta, cara. Esse é um negócio que eu faço há bastante tempo também. Faço para a empresa hoje, mas enquanto empregado também fiz. Cara, definir meta... Pô, se alguém tiver fórmula, eu gostaria muito de receber. Mas para mim é uma coisa meio discricionária, assim. E é o que te puxa, né? Acho que você tem que definir uma coisa viável, mais desafiadora. Só que é isso, assim, definir meta é um salto de fé. E muitas das vezes, a gente falou de achismo, mas muitas das vezes eu acho que o empreendedor ele tem que dar um salto de fé consciente, sem achismo, mas tem que dar também. Massa. Carlos, você já morou no Rio, é do Espírito Santo, atualmente está em BH, não sei se está ainda, pode ser que não esteja. Cara, o que você enxerga do mercado, diferenças dessas cidades, assim, o fornecimento de serviço? Excelente, cara. Bom, eu morei em Manaus também, já passei um tempo em Florianópolis e viajei para alguns outros lugares. Cara rodado, né? Mas morei em Manaus, morei no Rio, em Vitória e agora em Belo Horizonte. Cara, quando você olha... Rio de Janeiro, assim... Rio de Janeiro... A diferença do Rio de Janeiro, nem sei se eu posso entrar nesse tipo de assunto, porque é meio filosófico, meio talvez até preconceituoso. Mas eu acho o carioca, a leitura que eu tenho, tá? Empírico e tal, não fiz uma pesquisa para isso, mas o carioca, na minha leitura, antes de se render à esmola, ele tenta. No sinal, tenta no busão, tenta no desenrolo. O que significa que o carioca, na minha leitura, é um indivíduo que está acostumado a brigar para conquistar o cliente. Isso eleva o nível do serviço, isso para mim é notório. Quando eu comparo o serviço que é prestado no Rio de Janeiro para o serviço que é prestado em Belo Horizonte e em Vitória... O Matheus tem uma história de contador aí, agora eu acho que é parte da sua história, mas continua, cara. Então, a diferença é gigantesca. E o Rio de Janeiro, que eu conheço mais, mas posso falar de São Paulo também, mas o Rio de Janeiro tem um histórico empresarial maior do que essas cidades, embora BH tenha um movimento
empresarial tão antigo quanto do Rio de Janeiro. Então, assim, tem um histórico empresarial mais longo, de muitas multinacionais que despejam suas culturas lá, e, portanto, a diferença entre, por exemplo, o mercado capixaba e o mercado fluminense é abissal. E quando você vai para São Paulo é maior ainda. Então, assim, São Paulo e Rio de Janeiro, certamente, disparados os melhores níveis de prestação de serviço. O carioca pode até estar estranhando eu falar isso, porque, enfim, santo de casa. Mas quando você sai, cara, desses lugares, de Rio e São Paulo, e vai ser servido em outros lugares, a diferença é muito grande. Matheus, conta aí o que você tá passando com o contador. Só não fala o nome do cara, mano. Na verdade, eu não quero nem divulgar. Esse maluco começa a morrer, na verdade. Quero fazer uma pergunta melhor ainda. A gente tem que no Espírito Santo, principalmente, o capixaba tem a boa mania, você mesmo, capixaba, de ser o atendente capixaba, um arrombado, assim, pra falar da maneira mais clara. Ele é horrível, é um prestador incompetente e é uma pessoa, no geral, mal educada. E eu acho que acredito eu que ele se esforça bastante pra isso, porque o empenho que ele faz pra te tratar mal é muito bom. Mas a questão eu entendo o lado, com certeza, do prestador de serviço, ele tem que prestar com excelência. Mas na sua opinião, por exemplo, até que ponto é um cliente bom ter o cliente? Porque tem sempre naquele meio que o cliente tem sempre razão. Isso ao longo do tempo foi parando de ser a filosofia, né? A filosofia do mercado, e parou de ser o cliente está no patamar, está endeusado, e o que o cliente fala é lei. Mas chega um momento que você acha que tem que pôr o cliente no lugar dele. Existem os clientes bons, obviamente, os clientes que você fala, não quero mais esse cara. Qual é aquele limiar que você chegou assim a falar? O cliente sempre tem razão? Ou o cliente... Não dá mais, cara. Pega o seu dinheiro de volta e se vira e morra. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Principalmente para quem vende serviço. Tem cliente que faz sentido. Sim, cara, na carteira magra, qualquer cliente faz sentido. O bom e o ruim. Paga a conta. Até os inadimplentes servem. Para quem tá com estoque de... Tem algo para receber um dia, né? Pelo menos tem um a receber, que você pode apresentar para alguém. Como o nosso amigo diz aqui factory. muito... Pagar boleto. Tem o trabalhador do pagar boleto que tem que se virar, né? Então, assim, se você tem estoque de horas disponível, cara, qualquer cliente você vai aceitar. Essa é a minha leitura. E principalmente se for uma pequena empresa que precisa criar portfólio. Você engole. Cara, o que vier tá bom. Agora, você vai crescendo, aí aparece até um negócio interessante. Você vai crescendo, você vai começar a analisar cliente. Mas à medida que você cresce, você tem cliente ruim, mas você também tem equipe ruim. E às vezes você põe a equipe ruim para atender um cliente ruim, tá tudo certo, entendeu? Então também tem essas coisas. Então assim, eu acho que sim, a partir de determinado momento você precisa começar a repensar os seus clientes. Agora, eu acho que você não rejeita o cliente, você cobra caro dele. Tudo você precifica. Você precifica a dificuldade de atender, você precifica o risco do cara não te pagar, você precifica o valor que você vai ter que ir ao mercado para contratar gente para atender aquele cara. Então assim, não sei, na verdade estou até repensando. Boa sua pergunta por conta disso, assim. Eu acho que você não rejeita cliente, você precifica. Precifica o cliente, vende mais caro para aquele cara. É bom até fazê-lo entender isso. E eu tenho esse nível de transparência com meus clientes. Tem cliente que eu falo que, a depender da forma como o primeiro serviço for conduzido, você vai impactar no preço que eu vou cobrar dele mais adiante, no segundo serviço. Mas pensa nesse negócio também. Cara, você tem cliente ruim e tem equipe ruim, dá match, cara. É igual Tinder esse negócio. Põe o cliente ruim com a equipe ruim e deixa eles... deixa o algoritmo da vida arrumar aí. Né? Deixa eles se fuderem pra lá, que eles vão se entender, um ajuda o outro, eles abraçam e morrem juntos também. Não, e pegando até nessa pegada assim, talvez um comentário a mais, é que eu vejo, principalmente no mercado digital, né? Acho que de serviço a gente se debruça menos, né? Porque a gente presta muito serviço, mas na questão de vender curso, eu não sei se já chegaram nessa minúcia, quando você vende um curso, tecnicamente, é uma prestação de serviço, extremamente, porque você em si... Tem todas as minúcias que eu não tenho a mínima ideia. Mas a questão é muito grande no sentido de você não pode se negar a vender alguma coisa para alguém. Eu acho que é contra a lei você fazer isso. Tipo, você não pode chegar e falar, não, eu não vou vender para você. Se a pessoa tá querendo te plagiar, tá querendo o quê? Somente nessa questão de curso digital, que é onde eu tenho um know-how maior, acontece muito problema. Porque muita gente entra para plagiar e você não pode chegar e falar, você não vai comprar. Você não pode chegar lá e excluir o CPF da pessoa. A pessoa vai comprar... E você vai engolir ela te plagiar ou falar o que for do seu serviço. Então, são as coisas assim que, às vezes, igual você falou, tem momentos que você tem que precificar. Talvez você elimina bastante desse ruído, mas tem horas que você vai ter que engolir, não é mesmo? Tipo, tem que lidar.
Agora, a internet acabou com a propriedade intelectual. Na minha visão, isso não existe mais. Cara, é a corrida do quem faz melhor. Todo mundo sabe a receita. Agora, quem é que executa a melhor receita? Então, assim, esse negócio da propriedade intelectual, na minha leitura, a gente desenvolve software também. Assim, cara, eu não acho mais viável no mundo de hoje você proteger a propriedade intelectual. Não é o tipo de propriedade intelectual com a qual eu trabalho, que é serviço, que é serviço profissional para a empresa, conhecimento empresarial. E eu acho que o mesmo se aplica para curso. Aliás, até porque, cara, nesse negócio de curso aí, acho que é tudo plagiado, né? Um copia do outro, vai melhorando. Exatamente. O cara sempre vai comprar o curso do concorrente para começar a gravar o dele, né? Cara, isso aí. Tem muita história, tá? Do que eu já peguei, assim, que eles fazem exatamente isso. Até uma parada meio irracional, né, cara? Assim, tem de gente com estoque de curso comprado e... Sim. O pessoal não compra em cursos. Cara. Você comprou um curso, na faculdade é um curso. Você comprou, só que você parcelou em 5 anos. Mas me arrependo. Me arrependo mesmo. Poderia ter aproveitado melhor aquele tempo lá de faculdade. Cara, agora momento fervo. Vamos botar o negócio pra pegar Inclusive, fogo. gente, eu quero deixar bem claro que quem patrocina esse podcast é a Fervo Digital, tá? Que essa logo diferente é dessa outra empresa aí que patrocina, né? Bacana, que talvez vocês não estejam vendo, porque tá na câmera fechada agora. Você Mas a edição consegue colocar. Coloca, aqui vai estar embaixo aqui, Fervo Digital, na abertura. Porra, tá de lado. Olha lá. Editor, bota a foto. O editor fica puto. Bota aquela foto lá da equipe e tal. Vocês não estão com uma campanha de podcast? Tem uma campanha de podcast para ser lançada em janeiro. Eu não sei se esse podcast vai ir antes ou depois. Aí depende da velocidade dos meninos. Isso aí. Depende do time. É um grande problema quando o seu cliente é você mesmo, né? É. Aí você fica com raiva de você mesmo produzir. Assim, por muito tempo não, até hoje a gente patrocina a Fervo Digital, mas agora chegou o momento dela começar a nos retribuir. Tá na hora. Eu fui fazer o merchan da parada e esqueci que eu ia perguntar pro Carlos, bicho. Que maravilha. Pô, lembrei. Vai lá. Carlos, hoje com a experiência que você tem, que não é muito. Você falou, pô, me arrependi de fazer faculdade, velho. Eu não sei quanto daria isso em número, né? Sei lá, por ano paguei 20 mil. Por ano, a minha na época até baratinho. 700 pau, isso uns 12 anos atrás. Vezes 12, vezes 4. Vai dar uns 70, vai dar uns 7 mil por ano, sei lá, vai dar uns 40 mil reais. Né? 40 mil contos. Isso fora xerox, transporte, alimentação, enfim. 40 mil conto. Cara, você trocaria isso assim e iria para outro lado? Exemplo, cara, eu vou, em vez de passar 4 anos dentro da faculdade, vou me voluntariar numa empresa que eu quero muito trabalhar para pegar aquela bagagem lá. Ou, linha do Matheus, vou meter uns cursos aí, bicho, e só vou fazer curso, não vou... Cara, boa, não quero canudo, não. Você tocou num ponto... O negócio do voluntariado eu acho legal, assim. Se você for na faculdade, cara, principalmente nos primeiros períodos, tá todo mundo disposto a trabalhar de graça. Aí vem o quê? A porra da legislação trabalhista, que eu acho que impede ou coloca alguns empecilhos para o cara trabalhar de graça. Então, assim, existe no Brasil um bloqueio regulatório que fode com esse esquema do primeiro emprego. Então, você tem de um lado um monte de gente que estaria disposta a trabalhar de graça para aprender, do outro lado você tem empresários que adorariam contratar para ensinar, no meio disso você tem o governo, como sempre, desajudando. Mas sim, não faria faculdade. Hoje eu não faria faculdade, faria outras coisas, estudaria outras coisas, ou talvez trocaria minha faculdade por um... Se fosse para fazer faculdade, faria administração, como fiz. Só que, porra, gente, o curso dá para diminuir para 1 ano e meio, entendeu? Dá para diminuir para 1 ano. Eu quero só lembrar que seus filhos vão ver esse podcast daqui a um tempo e eu quero ver o que você vai falar para eles. Pô, pai, não quero fazer faculdade não, pai. Para não fazer faculdade, mas assim, com muita convicção. Inclusive, o motivo pelo qual eu fui ladeira abaixo no ensino médio. Eu era um bom aluno até o final do ensino fundamental. No ensino médio, com vício em Tibia, eu estava viciado no jogo. Me chamava até de vigia, porque falavam que eu trabalhava de noite e dormia na aula. Mas, na verdade, eu estava jogando Tibia. Então, assim, somando esse período horroroso da minha vida, com a convicção de que aquelas disciplinas lá não acrescentariam nada para mim, eu acabei indo ladeira abaixo no ensino médio. Então, assim, por convicção, não faria faculdade. Não acho que vale a pena nem tempo, nem dinheiro. Agora, a pergunta é, onde é que você vai buscar o conhecimento inicial? Que isso a faculdade até te dá. Mal e porcamente, mas te dá.
Então, aí sim, talvez eu recorreria a esses cursos de empreendedores, que é muito mais barato, o cara ali em 40, 80 horas ele me ensina o básico, eu vou pro pau, vou pra guerra. É o que eu faria e tentaria esse negócio de aprendiz, que na verdade só as empresas pequenas recepcionam, né? Porque a empresa pequena passa abaixo do radar da Secretaria do Trabalho e da Receita Federal, então consegue receber aprendizes e tal, pessoas dispostas a trabalhar de graça pelo primeiro emprego. Então assim, não faria faculdade, me arriscaria empreendendo, é o momento que você pode se fuder sem ter que prestar contas pra ninguém. Então é o que eu faria. Tá eu me fudi e não ganhei nada. Tá aí um ponto que você falou de se fuder, que eu acho que é a parte que é mais importante, que acho que a gente esquece bastante, que quando você é jovem, você passa pela máquina, você é uma máquina de tomar no cu. Você se ferra bastante, cara. Se ferra muito. O bom é que você tem tempo, né, pra isso. Não, ainda. então, essa é a grande questão. Só que aí é uma parada. A gente entra na faculdade naquele rolê não vou fazer faculdade, não vou estudar, não. Faculdade virou um sinônimo de estudar por algum motivo que vai entender, mas não necessariamente isso quer dizer isso. Mas nós chegamos no momento assim que, vou empreender, vou me ferrar, né? Só que na sua visão, desses 12 anos trabalhando, muito provavelmente você bateu na tecla de tem muita gente querendo trabalhar e tem muita gente querendo fazer nada, né? Que é o grande problema do prestador de serviço no Brasil, que nossos pais ensinaram que você tem que fazer faculdade, aí formou um monte de engenheiro de Uber, que é aquele jargão de todo mundo usa, engenheiro Uber, a única coisa que dá certo no país ainda é médico, que falta pra caramba. Só que ficou a massa de gente amorfa, que não faz absolutamente nada, e quando você precisa dar uma bosta de um pedreiro, ele não tem pedreiro, basicamente, pedreiro bom não trabalha, marceneiro e todo o resto. Então você encontrou uma grande massa de pessoas que estão paradas ali. Essa sua grande opinião, você pega esse bando de gente sem experiência, você realmente acha que vou falar, o meu conselho, você chega e dá um conselho pra um cara, você tá com 20 anos, não faz faculdade, vai trabalhar. Você acha realmente que isso vai servir pra alguma pessoa ali? Tá querendo começar seu negócio, você acha que a pessoa vai surgir uma força do além? O grau de maturidade do cara também, né, Matheus? O nível de que você se ferrou basicamente define se você é um cara mais experiente ou não é mesmo? Cara, legal isso aí. Olha só, eu sou um privilegiado por ter tido, depois do ensino, depois dessa fase ruim, viciado em Tibia e tal, não sei o quê, Acho ótimo. eu me converti, né, na igreja evangélica, que foi onde eu aprendi a servir. E hoje ninguém quer servir. Então, assim, pra mim é difícil, às vezes, falar o que o cara tem que ter, porque hoje eu recomendaria a mesma coisa. Vá para uma igreja evangélica, porque lá você vai aprender a servir. Você aprendendo a servir, você vai ser um bom profissional, provavelmente você vai conseguir alcançar, virar um empresário. Você tem até uma boa pessoa, na verdade. Até uma boa pessoa, né? Na verdade, sim. Tudo aquilo que as pessoas estão tentando explicar há 2 anos, eu estou resumindo a sucesso profissional na igreja. Mas vai para a igreja para ser salvo também, isso é importante. Justo. Mas a igreja, então, me deu essa formação de aprender a servir. Cara, eu servia bem na empresa. Fui muito brigão, sempre fui meio estourado, questionava meus chefes, mas servia. Trabalho longas horas há muito tempo e não acredito em outro caminho para sucesso se não trabalhar longas horas. E é isso, serviço. Agora, não sei realmente. Será que se eu falar para um cara de 20 anos que não teve uma formação evangélica cristã como eu tive, será que esse cara vai lidar bem com a informação de não ir para a faculdade? Não sei. Tira a pessoa aleatória. Fala o seu filho. O que você vai chegar para suas filhas e falar quando ela chegar aos 20, 18? O que você acha? Você já formou ela para lá? Não, eu tô ansioso para aqueles meninos ali começar a aprender a ler e escrever, porque eu já vou botar para trabalhar. E vou mesmo, cara. Ô, meu camarada, emitir uma fatura é muito mais fácil do que passar de fase no Mario. Então, para mim, é inadmissível meu filho jogar Mario, ou jogar, sei lá, que porra de jogo. 12 anos, Carlos, você já acha que tá na hora? Antes, cara. Antes disso, porra. Cara, o trabalho edifica, né, cara? Emitir nota, lógico, cara. Emitir nota para cobrar cliente, fazer pagamento, manipular uma planilha. Carlos, eu te conheço há pouco mais de 1 ano e uma vez você começou a me contar uma história, bicho, eu sempre quis saber alguns desfechos dela. Eu tô mudando o rumo da parada totalmente, mano. Justo. Mas tá dentro do empreendedorismo, tá dentro do que ele falou da consultoria. Você falou que em um dado momento da sua vida você fez uma consultoria em uma novela da Globo. Pra que você foi chamado lá, velho? Atendi a Globo, a Globo foi meu cliente.
Um colega meu atendeu especificamente para uma novela, fazia o controle de custos lá de uma novela e tal. Também acho que não posso entrar em detalhes. Mas foi uma experiência legal, cara. A Globo é gigante, para vocês que são do audiovisual. Imagino que seja uma experiência, até uma meta, não sei, mas a Globo é uma estrutura gigante. E a história legal que eu tive na Globo foi a seguinte: eu tava na Deloitte na época, eu era sênior, né, consultor sênior, que era o cargo imediatamente anterior ao cargo de gerente. E acho que naquele ano eu tava brigando para me Você era tornar tipo gerente. um encarregado, assim, pros leigos. Como se fosse um encarregado. As equipes, eu era a principal liderança em campo, né? De executar o trabalho e tal, eu era a principal liderança em campo. Embora fosse uma época em que era muito equipe, né? A consultoria passa por isso também, hoje sofre com margens mais apertadas e tal, e naquela época não era diferente. E eu tava nessa fase de pleiteando para uma vaga para gerente, aí eu sentei a gente foi fazer o crachazinho da Globo. Marcos Mion tá todo feliz que eu tenho crachá da Globo. Eu tenho essa porra desde 2017. Bota aí, editor, na tela aí. Não precisa não. Hashtag chupa mignon. Depois eu mando a foto do crachá pra vocês. E naquela época, a infeliz, a menina da Globo resolveu me perguntar pra mim que carga eu tinha. Aí eu botei gerente. E não era. Eu botava Dona Globo. Então eu manipulei a Treina Globo. até que se torne, a parada lá do coach, né? Isso aí. Carlos Marinho, quase. Não, eu sempre lidei muito bem com isso aí, com esse negócio de... Mentir. Não, interpretar um papel. Não, interpretar um papel. Cara, tudo é narrativa, né, cara? Tudo é história, tudo é como você conta as coisas. Então... Caraca, foi boa essa aí. E naquela época, eu precisava dar um salto. Aí eu, sei lá, dei esse salto aí, me perguntaram, eu falei, e acabou que depois eu acabei virando gerente mesmo. Bom ponto que você falou de narrativa, te interrompendo já, meu sócio aqui. Tu falou que contar a história é uma coisa muito boa. Você saber contar a história, aquilo ali. E você falou também sobre ser júnior, pleno e sênior. Você acha que o cara que tem a lábia, ele conta bem a história, é o que difere ele da experiência até o ponta dali? Ou, com certeza, tem um pacote maior. Mas o que você acha que diferenciou se ter essa maneira de contar ali, de saber se vender? Porque você poderia ter falado pra ela que sou estagiário, que ela ter falado que merda é essa. Até mesmo pra isentar algumas responsabilidades, né? Tipo assim, não, pode ser. tá Talvez doido, sou gerente. Cara, assim, à medida que você vai amadurecendo, seja qual for a função, naturalmente você aprende a contar aquela... Cara, como se fosse contar a história da sua vida. Porra, tu acompanhou a sua vida, você sabe contar. Pior que você seja para contar a história, você vai saber contar. Então, sim, saber contar a história diferencia o gênio de um sênior de um júnior, com certeza. O que não significa que todo sênior conta bem uma história e sabe usar a ferramenta do storytelling, né, de contar a história para as devidas finalidades. Contar a história é estudar, cara, é esforço. Eu não entro... Hoje eu já faço isso, mas ainda hoje tem reuniões que eu vou entrar que eu preciso me preparar, eu escrevo o roteiro da minha reunião. Eu não acredito nessa coisa do cara do stand-up que saca ali uma piada na hora e conta. Não, eu estudo para as minhas reuniões, eu monto o roteiro das minhas reuniões, eu penso a estratégia daquela reunião. Então, contar a história bem, para mim é isso. É exercitar essa porra a vida inteira, que eu faço até hoje. Continuo fazendo. E é fundamental, cara. Fundamental, com esse negócio do analfabetismo funcional, que é uma realidade. Porra, tu foi alfabetizado com tirinha na Mafalda. Eu sou analfabeto funcional. Isso é uma realidade minha, não sabe onde você coloca uma vírgula, sim, onde você coloca um acento. Eu escrevo acento, eu vou no Google toda vez que eu escrevo uma palavra que eu não lembro e pesquiso, tem acento? Aí eu vou lá e volto. Cara, não tem acento. Mas o pior é não compreender o texto, sabe? Mais do que escrever certo é não conseguir interpretar, não conseguir transmitir. E aí outra coisa que a igreja me ajudou. Tem uma disciplina lá, eu acho que... enfim, alguém me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é a exegese, que é examinar as escrituras. O texto bíblico é um texto denso, difícil, antigo, passou por várias traduções, então é um texto de difícil interpretação. Sim. E quem estuda teologia, estuda exegese, que é examinar o texto bíblico. Isso também me ajudou bastante a vencer o analfabetismo funcional, porque provavelmente eu era também. Hoje eu não me considero. Hoje eu consigo interpretar textos difíceis e transmitir ideias difíceis com alguma facilidade. Mas eu também acho que a igreja, nesse caso, me ajudou muito.
quando eu passei a estudar exegese, examinar textos difíceis. Eu vi uma época que tava estudando, quando eu comecei a empreender, e aí um maluco aí desse, o antigo arrasta pra cima, que agora é o link, fala assim, cara... Não tem mais arrasta pra não cima? tem, Não mano. tem mais Pra quem não sabe... Só clicar. É que você não tem Instagram, né? Não tem. Só LinkedIn, tá, gente? Carlos é só LinkedIn. Você vê o nível de E eu comprometimento tô do querendo cara. mudar meu nome. Quando eu falo, eu quero mudar meu nome pra Fernando Macchiato. Faz sentido? Tô nessa, tá vendo? Às vezes um Fernando sênior Macchiato. como eu tem ideias Você idiotas. quer trabalhar na Globo agora? Nome Cara, artístico. Não, minha tia, é Nome pseudônimo? artístico. Sei lá, Boa. Gomes eu acho meio desgastado. Isso é só- E eu também tô... E assim... Mas esse é o nome pra noite ou é pro dia todo? assim? Não, então, qual que é o rolê? É pro assim? cargo de Eu tenho- gerente geral. Eu tô envolvido em um monte de coisinha, assim, quebrada. Ah, E já tá começando a dar conflito, mesmo o nome aparecer... Conflito em de várias coisas. interesse. Então eu tô Entendi. pensando em adotar um outro nome a partir de 2022. Aí Mete eu pensei em um Fernando Macchiato. outro LinkedIn, pô. Eu faz tô- duas tô contas. pensando nisso também. Fernando. E aí, narrativa. Você pode chamar de mentira, mas por que, sei lá, Cauã Raymond nem deve ser Cauã Raymond e aceitam o nome dele? né? Madonna, Jabe e Madonna se Jaberson. chama Madonna, né? Então, aí você pode falar que é mentira, pra mim é narrativa. Justo. Aí é o que difere o sênior, como ele falou antes. É você saber contar a história, Sabe né, contar. porra? E tem a carcaça, né? Tem uma carcaça, uma história que me ajuda também, que me sustenta. Mas o que você Essa, perguntar? essa parada da história aí é muito bom, porque quando eu comecei a pesquisar, assim, como vender, como chegar no cliente, como fazer, e aí um cara falou assim, amigo, quando se for numa empresa, porra, toda empresa tem alguma coisa na internet, ou seja, um site, ou seja, um Instagram, vai ter que ter alguma coisa lá, principalmente hoje, né? Nos dias que a gente vive. E aí você falou, cara, pesquisa sobre a empresa. Pesquisa sobre os números daquela empresa. Porque quando você chegar numa reunião e falar assim, pô, eu vi que o mercado de roupas femininas faturou mais de 5 milhões esse ano, né? Pô, é um mercado que tá crescendo. E, pô, acho que seria muito bom se você investisse em comunicação. Pô, o cara vai falar, bicho, esse cara realmente tá interessado em mim. Ele não tá interessado só em vender o produto dele. Foi um pouco que o Carlos falou, né? Assim, então, pesquisar sobre o seu cliente, se preparar para uma reunião, até porque quando o cara bota um dado aleatório lá e você tá preparado, você não é um engolido, por exemplo, pelo cara, por um dado que você não sabe se é verdade ou não, entendeu? Cara, e assim, eu vou te dizer, o ouro está disponível gratuitamente sobre empresas. Tem uma infinidade de fontes, e eu uso todas elas várias vezes, disponíveis, falando sobre o teu potencial cliente, principalmente se for um cliente grande, né? Que é o cliente que eu estou mais acostumado a atender. Então, assim, no Brasil tem critério para, a partir de determinado nível de faturamento e representatividade empresarial, você tem que publicar suas demonstrações financeiras. Cara, aquilo ali é o diagnóstico da empresa, números, o que ela vende, o que ela compra. As notas explicativas que acompanham uma demonstração financeira são riquíssimas, você consegue entender qual que é o maior devedor daquele teu potencial cliente. Então, isso está lá, disponível gratuitamente. Informações sobre o mercado. Cara, valor econômico, um jornal de R$5, a assinatura do valor econômico, sei lá, R$49, R$29, é barato. Uhum. Também informações riquíssimas. Se você ler... Cara, sinceramente, os meus primeiros anos eu fui formado, a gente fala sobre faculdade, né? Eu fui formado pelo valor econômico, que eu lia... Eu catava num cliente lá que tinha de graça, para mim 5 prata naquela época era dinheiro, eu catava no cliente. No cliente eu já levei papel higiênico para casa, já fiz de tudo. O cara deixa disponível. É bom Garrafa brasileiro. de café, várias, nem tinha cafeteira para rodar Só levava, só desencarregava. Tem até um vídeo meu. Ou vou revender. Tem um vídeo meu, o último dia que o meu último dia de trabalho na Deloitte, eu pedi para me gravarem roubando cápsula. Bonito. Foi mal aí, mas tem Não é várias. roubando, é adquirindo. Narrativa, né? Narrativa. Mas é isso, assim, acho que tem muita fonte riquíssima para quem presta serviço para grandes empresas para aprender sobre os seus clientes. Tem os relatórios da Standard & Poor's, que é uma agência de rating. Tem os relatórios da Fitch Ratings também. E tem uma terceira agência de rating, que me falta o nome agora, cujos analistas publicam gratuitamente análises densas sobre várias empresas grandes e sobre vários mercados. Conheça seu cliente, cara, fundamental. Você, às vezes, cara, com assim, uma conclusão, uma fala bem colocada numa reunião, você transmite pro cara que você se esforçou para entender, para conhecer o negócio dele. Faz toda a diferença. Tenho muito êxito comercial por conta disso.
É o famoso, vamos separar os homens dos meninos agora. Cara, Aí o cara, também. puf, eu vi que sua empresa faturou tanto esse ano e que vocês se preocupam com a sustentabilidade. Vocês fizeram uma ação assim. Lógico. Separa Cara, os homens dos meninos, mano. Você acredita que você acabou de falar, bicho? Acredito, pô. Acredita? Cara, ó, hoje... Posso encaixar essa fala pra qualquer... Hoje menos, assim, mas eu tinha, decorado, sei lá, o top 20 empresas de faturamento na ordem aqui no Brasil. Quem encabeça lá geralmente são os 4 bancos, a mineradora, a Vale, a Petrobras, alguns varejistas agora também ocupam espaço lá. Eu tinha isso decorado, quais eram as lideranças, tudo isso está disponível publicamente. Agora, isso serve mais para quem vende para grandes empresas, né? Hoje você ouve, né, consome na internet muita estratégia de venda de massa, né? Que aí não se aplica, eu nem acompanho muito, não acredito muito nesses caras aí não é que eu não acredito nos caras do marketing digital, mas eu acho que não se aplicam para todos. Não se aplicam para todos. Às vezes não é tão fácil assim, o cara vende uma coisa, cara, faz isso que vai dar isso. E às vezes na realidade do cara, né, que comprou esse serviço. Agora, o marketing digital e o empreendedorismo contemporâneo, digamos assim, tem uma visão sobre alguns indicadores que a gente aqui do tradicional não acompanhava. Eu, por exemplo, nunca calculei CAC, custo de aquisição dos meus clientes. E, cara, fui me dar conta que, cara, teve um cliente que eu fechei recentemente que a gente gastou 20 mil reais para fechar esse cliente. Um cliente que a gente faturou depois, faturamento mais ou menos 600 mil reais, mas isso aí dá o quê? Vai dar uns 4, 5% só na aquisição do cliente, né? Então é caro e eu não calculava. Isso eu aprendi com o empreendedorismo moderno, cara. Dos jovens aí que não dão em porra nenhuma, mas pelo menos eles têm essas boas ideias. E eu aprendi a ouvir de todo mundo um pouco. Falando mal de startup. Não tem como você falar bem de startup. E eu tenho uma, todo mundo tem que ter, né, cara? Você tem que ter uma startup porque, pô, na roda, né? Você tem, tem uma startup. Eu quero brincar, vou fazer de hobby, né? Grande Matheus e Carlos, nosso tempo tá chegando ao final. Se tem mais alguma pergunta pro Carlos, eu vou pedir a produção para trazer o presente, que daqui a pouco a gente vai apresentar, por gentileza. Mas aí, mais perguntando a esse finalzinho aí, engatando essa... rouba o microfone também não, basta Deloitte. Tá querendo levar o microfone. Eu levo papel higiênico, o microfone se demora eu levo também. Mas, pô, tu falando isso daí, eu acho que é principalmente pra quem tá começando, entre aspas, começando, né? Mas é um momento que você difere bastante de você parar de ser um freela, né? Que é o grande rolê da vida. É você começar a parar de, igual você falou, quando você considera CAC, considera essas coisas, você para de pensar que aquele freela de R$2.000 tá pagando, né? Que aí volta, tem revisão, tem aquilo ali, tu vai com o cliente, você começa a parar de considerar essas coisas. E juntando isso ainda, melhor ainda, qual o momento que você entende dessa virada? Pra fechar assim, quando o cara vai parar de ser um cara que tá se ferrando aqui sozinho, tá se fudendo ali, pegando o cliente, precifica errado, tem a noção errada, e começa a ser, por exemplo, o cara que vende, porque tem muitas pessoas que vendem um sênior e são júnior. Nós já pegamos diversas situações nessa, prestações de serviço para nossa empresa mesmo. E tem as pessoas que, às vezes, se vendem piorzinho, assim, porque estão evoluindo, mas tem um serviço muito bom. Então, assim, qual foi o momento que você falou, porra, parei de ser um consultor, formei a minha empresa, igual na evolução da empresa aqui mesmo, né? Tem um momento que você para de ser um certo modo, que você para de ser um pleno, por exemplo, se torna um sênior, que você fala, pô, evoluí. Quis dar aquele salto ali, porque geralmente, como é que um podcast normalmente as pessoas falam? Como é que você cresce a sua empresa? Tô com dinheiro infinito, vai lá. Não, eu tinha um negócio que dava muito dinheiro, nunca mostra aquela etapa de tô com um cliente, tô com 3 clientes aqui ganhando R$2.000. O que eu faço? O que você sentiria naquele momento que você começou a fechar contratos maiores, que você falou, porra, posso parar de cobrar R$2.000, posso cobrar R$2 milhões? Aquela viradinha que você fala, pô, esse diferencial que você falou da apresentação, com certeza é uma coisa que você acrescenta para cobrar mais. Cobrar mais não, cobrar justo, né? Um valor maior. O que você vê num contexto geral que você fala, pô, você vai parar de ser um prestador de serviço mediano, por exemplo, um capixaba, prestando serviço no geral é uma qualidade duvidosa e começa a se tornar um carioca. Cara, pra mim, assim, jornada, né? Jornada. Assim, eu não vejo essa chave virando instantaneamente. Ah, porra, eu tinha um nível de prestação de serviço até setembro, a partir de outubro eu virei essa chave. E acho que quem é freelancer
vai sofrer com isso, talvez nunca consiga virar a chave. O freelancer, e tem mercados mais suscetíveis ao freelancer, tem mercados menos suscetíveis. O meu, por exemplo, é muito pouco acostumado com a empreitada freelancer, embora até fosse possível. As empresas que também são muito amarradinhas, elas querem ter do outro lado uma empresa prestando serviço para elas. Mas o freelancer, para mim, é um cara que aprende sozinho e aprende com o cliente. Então, porra, isso limita o teu aprendizado. E aí, quando você vai virar essa chave, quer estourar ou quer escalar o seu serviço, e serviço... Claro, tecnologia te ajuda a escalar, mas via de regra, e o caminho mais fácil é escalar através de outras pessoas. Aí você se dá de cara com uma série de limitações. Gestão de pessoas, retenção de pessoas, vender sonho para pessoas, isso falei 3 coisas que só dizem respeito à equipe que você vai gerenciar. Aí depois o financeiro, o spread entre o que eu recebo e o que eu pago, que é muito básico, é matemática elementar. Só que você tem que ter experiência para lidar com esse negócio. Captar cliente que vai pagar todo esse meu custo, porque o custo do freela é diferente do custo de uma empresa. Agora a gente está falando de uma equipe, custos fixos, custos de administração, etc. Então assim, cara, eu não sei em que momento exatamente essa chave é virada. Ou se é que vai virar a chave. Ou se é que vai virar. Como é que eu percebi a minha? Ora, eu percorri uma carreira tradicional de seletista, com altíssimo nível de competitividade. Quando eu saí quando eu me desliguei da Deloitte, eu mandei um e-mail de despedida em que eu falei o seguinte, lá as pessoas eram avaliadas de nota 1 a 5, sendo 5 a mais alta performance. Bizarro. Lá, quando eu saí, eu deixei a seguinte mensagem, eu fui um trainee nota 2, ou seja, abaixo, trainee ruim, mas no primeiro ano de Deloitte fui mal. Depois eu fui um consultor, que é o cargo intermediário, nota 3, então já melhorei. Fui um sênior nota 4. Quando eu era gerente, meus amigos que me perdoem, mas eles me conhecem, mas eu estava ali entre os melhores gerentes, disputando na primeira prateleira com eles. Então, assim, para mim, o que funcionou? A jornada de altíssima competitividade. Olhava para o lado e queria competir, queria ser o melhor. Isso gerou em mim um sentimento de inveja que eu precisei controlar para também não me autodepreciar, porque frequentemente você encontra alguém que é melhor que você. Sim, você precisa saber lidar com esse negócio. Então, para mim, funcionou o quê? Jornada de longo prazo. Não acredito muito em... O marketing digital, ele até, eu acho que ele permite essas coisas meio que instantâneas. Não é a experiência que eu tive. E eu acho que não é experiência, essa do marketing digital, não é uma experiência que possa ser generalizada. Eu acredito na jornada ali de longo prazo e tal. Levei entre 8 e 10 anos para poder começar a virar alguma coisa, né? Então é mais ou menos por aí. Pesado. Foi profundo. Carlinhos, tem muita gente muitos empresários e empreendedores que ficam, mira no milhão. Pô, quero bater o primeiro milhão, eu sempre brinquei assim, né? Pô, quero bater o meu primeiro milhão com 30 anos. Já tô com 32 e tá faltando 999. Tá faltando muita coisa. Tá faltando... Se você, dependendo da casa que você parar, falta muito ainda. Tá faltando 1 milhão e 200 agora, pra chegar no milhão, né? Porque o prejuízo tá sinistro. Você acha que esse cara que ficar mirando tão alto assim, isso é bom ou é ruim? Ou, cara, melhor você ir por esse caminho, depois vai por esse, depois você começa a pensar nessa parada aí de milhão? Cara, eu fui um menino meio idiota, assim. Eu queria ser jogador de futebol, então às vezes, frustração profissional. Cara, a minha grande frustração profissional foi não ter virado jogador de futebol, que é o que eu queria ser. Talvez com a mentalidade que eu tenho hoje, aí o papel dos pais acho que é muito importante, eu talvez tivesse resiliência suficiente, saberia lidar com a inveja de ver um moleque que joga melhor que eu e entender que sentar no banco também é jogador de futebol. Então, eu tive essa frustração profissional, eu tive essa. De lá pra cá, o que eu aprendi é comemorar as pequenas vitórias. Eu era um cara que orava a Deus falando assim, eu quero ser o mais rico do mundo. Que é uma oração meio estúpida. Quero ser um sheik. Com 12 anos eu li um livro que tá super na moda agora, Os Segredos da Mente Milionária. E aí esse livro mandava eu gritar na sala, sozinho lá no quarto, vou ser rico. Deu certo, não? Cara, eu acho que esse negócio até pega, viu, cara? E assim, eu acho que é mentalidade. Então eu acho que sim, tem que sonhar, pensar longe. Não acho que alguém vai te empurrar pra essa porra. Eu não acredito nisso, tá? Vai empurrar o sentimento, o pensamento, o trabalho. Só acredito nisso, velho. Trabalho, coragem, tem umas outras coisinhas também. Então, assim, acho que sim, tem que mirar grande, tem que sonhar com a casa que você quer ter.
Rapidamente aqui, eu fiz um processo seletivo uma vez para a Prudential. Prudential é uma seguradora, uma das maiores seguradoras de vida do mundo. E no processo que não me aprovaram, ainda bem, eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi foi isso, ter meio que botar valor nas coisas que você quer alcançar. E os caras me perguntavam, cara, o que você quer pra sua vida? Eu falava, quero ser rico e feliz. Ele, não, que carro você quer ter? E a Prudential é uma empresa que tem bastante êxito no processo comercial também. Mas, bom, resumindo, eu acho que sim, a gente tem que sonhar grande, mas tem que comemorar as pequenas vitórias, velho. Eu pegava aquele metrôzão que eu falei, aí depois eu mudei para um Space Fox, sei lá, 8 anos, 5, 6 Seu anos. primeiro carro? Primeiro carro? Primeiro carro. Minha mãe me deu uma moral, mas primeiro carro. Botei GNV, botei gás, dirigi o carro a gás, explode, aquela porra é foda, cara, tá dizendo PUM! Botei GNV, sei o que é pilotar um GNV. Aí, assim, eu fui comemorando as pequenas vitórias, então acho que tem um pouco disso. E, cara, eu saio pra trabalhar hoje, eu acordo pra trabalhar, porque eu nem saio mais pra trabalhar, mas acordo pra trabalhar, pensando que essa porra é um playground. É um playground, é um jogo, assim, me divirto, me aborreço, me divirto, mas no Tibia eu também, minha mãe já me pegou tremendo, porque eu tinha morrido naquela porra, Red Skull, perdi tudo que eu tinha. Então é um jogo, assim, eu tento encarar dessa forma. O que me assusta é doença, né? Doença é um negócio que me assusta, morte é um negócio que me assusta, mas fora isso, cara, pra mim é tudo playground. Massa. Tem mais alguma coisa, Matheus? Agora chegou tá chegando o grande momento. Cara, tô bem surpreso, nem sei o que é. Ninguém sabe. Tinha uma logo de chinelo atrás. Porque eu pedi o cara pra trazer um papel de presente, mas na era verdade, a única coisa que ele você tinha, vai ganhar um Crocs. Pra você usar na firma, todo dia nas reuniões. Pra quê? Não vem trabalhar. Mas é porque Crocs é quando você quer mostrar pra pessoa que você não gosta dela, entendeu? Aí você dá um Crocs. Entendi. Vocês vão pedir o patrocínio da marca que vocês vão apresentar? A Fervo Digital não, tá cara, patrocinando, na verdade. No caso, eu, né? Pra deixar bem claro. Evandro Mas patrocinou. eu vou deixar você abrir e aí depois vai rolar uma pergunta aí. Fica à vontade. Não vai explodir nada na sua cara, não. Fica de boa. Eu tenho que fazer cara de surpresa? Não, ou posso porra. reagir? Assim, você vai ficar com várias caras. Surpresa, não uma delas. Cara, sensacional, né, cara? Como é que você pensou nisso? Porra, Ele plagiou. sou F, mano. Cara, foda, né? Porque isso aqui é emblemático na mente do brasileiro. Demais, assim. Eu pensei na minha idade, sei lá. E esse cara é muito doido, né? Isso aqui é o principal símbolo. Tá falando esse negócio de virar chave, de pobre. Bicho, eu tô achando que tem uma pedra de crack aí dentro. Tem uma Você tá pedra falando? aqui. É uma pedra, é quase Preciosa. crack. É mais caro que crack. É o quê? Caralho. Kinder Ovo. Ué, caralho, comprou mesmo? Comprei, Ah, ó. vai, tá com dinheiro. Cara, eu acho que eu não como Kinder Ovo 13º desde saiu, quando mano. ele era R$1, né? Todo mundo tem Caralho. Caraca, era essa a minha R$1. pergunta. Porque eu falei assim, eu perguntei a uma pessoa ali embaixo, pô, você lembra de quando o Kinder Ovo era R$1? Pô, lembro, mas era a pessoa que tinha na cidade, Aí né? ela tinha 18, aí falava, Aí não perguntei pra Ana Júlia, ela falou, não, R$1? Nunca lembro, que não Kinder lembro, não, Ovo, ela né? tem 20 anos, sacou? Cara, o que vem na sua cabeça quando, porra, você vê um Kinder Ovo, velho? Porque pra mim, pô, minha infância, assim, sabe? Nossa, velho, Tem demais, muito assim, demais. sentimento, sacou? Não, demais. Meu pai, ele... que era quem me dava Kinder Ovo, meu pai tá internado, tá naquela fase de vida que você interna, interna e desinterna. Infância. Kinder Ovo é infância. E uma infância um tanto quanto estranha, que era viável, não vem de família rica, mas uma família que conseguia comprar um Kinder Ovo, né, cara? Então, me vem isso, infância pra caramba, e até uma certa dúvida sobre, pô, como é que a gente saiu de um negócio de R$1, ok, inflação, tá? Aham. Mas como é que a gente saiu de um negócio que era viável comprar pra um negócio que é... Cara, eu não 1%, como há muito tempo. 1% do salário mínimo. Isso aqui, né? Sei lá, acho que é 10 contos aí. 10 contas. Aí. 7 contos, 7,50. Aí, quase, foi quase. Cara, Zero, emblemático, né, cara? Que legal. Porra, genial. O que eu pensei? Eu falei, cara, pô, como você falou assim, eu era mais pobre do que você. Minha mãe ganhava salário mínimo, tá ligado? E aí, velho, eu lembro que todas as vezes que eu ia na feira com minha avó, ela comprava essa parada pra mim. E era R$1 na época, né? Só que, pô, salário mínimo, sei lá quanto, R$200, 150? Por aí. Sei lá, R$200. Então, Depende assim... de quanto tempo sua avó tinha, né? Não, Isso sei você lá, tá usando 90, mesmo. 90 Não sei se você tá usando 98. Mas aí, cara, como o podcast é de, né, trocar essa ideia do empreendedorismo, eu fico pensando, mano, o quanto de estratégia tem por trás disso aqui. Não tem estratégia de porra nenhuma, não. Esse maluco botou essa merda, esse ovo lá, não tinha nada no Brasil. Como essa Cara, bosta ele tem aí? um produto que é muito gostoso, né?
Cara, legal, vou até estudar isso Não aí. tem Boa ninguém que pergunta. fala, pô, não gosto Não, é disso. excelente. Minha filha Você ama, não lembra velho. nem E o eu gosto acho que disso aí, hoje tem velho. esse lastro, né, cara? Pessoas da nossa geração têm esse lastro emocional mesmo, né? Com o tal do Kinder Ovo. Cara, é muito doido, assim, também não sei. Não sei nem se vende tanto, sabe, cara? Tem uma pergunta a se fazer. Existem muitos mitos, né? Eu recentemente mesmo tô dizendo um pouco foco, mas recentemente mesmo eu resolvi dar uma estudada se esses mitos que o pessoal fala é verdade, a Uber que não dá lucro, Nubank, Airbnb e tal. Então tem muitos mitos. Eu não sei nem se dá resultado. Esses mitos são verdade mesmo. Não, fui isso é ver. com certeza, isso é Não, verdade. eu fui examinar a demonstração financeira. O Uber acho que deu prejuízo de 4 Não, mas bi de é dólares. estratégia, pô, é estratégia, caralho. Mas, cara, isso aí dá um outro assunto. É porque o pessoal parece que é prejuízo como se eles tivessem. Não, minha meta é ter lucro. Não, a meta deles não é ter lucro, irmão. não sei, A meta é expandir e foda-se. Cara, eu me considero um cara que conhece bastante de negócios, assim. Até hoje eu ainda me pergunto qual que é a lógica por trás desse negócio de startups que são muito investidas, que tem pessoas inteligentes, muito inteligentes, investindo e pessoas inteligentes tocando essas Sim. empresas. Elas não dão lucro e continuam, e não dão mesmo, de novo. Eu constatei, eu fui lá e vi, eu falei agora há pouco de demonstração financeira, todas elas têm demonstração financeira publicada. O Nubank mesmo, estouradaço aí, cara, prejuízo absurdo também. Eu não me lembro, mas na casa do bilhão também de prejuízo. Então, assim, não sei. Esse é um bom tópico, se puder trazer alguém que consiga responder essa Próximo, pergunta. Galera próximo do debate, Nubank. né? Próximo debate. Nubank, queremos você aqui. Cristina Junqueira versus o dono do Kinder Ovo. Essa é a batalha que eu quero ver. Kinder Ovo versus Nubank. Mas sensacional, cara. Genial a tua ideia. Senhoras e senhores, é isso que temos pra hoje. A gente está feliz, lembrando que esse primeiro episódio, é um teste, famoso pilot. Falei certo, Matheus? O Matheus é o bichão do inglês. Pilot, depende do que você quer. Eu, quando comecei a assistir Lost, o primeiro episódio era o pilot, Nossa, né, cara? Eu achei que tinha a ver com um piloto que que caiu tristeza. com um avião, né? Mas é o primeiro episódio. Você vê que o a Nacional tristeza. realmente tava Tava decadência, mal, porque tava mal. Se eu não tô bom. o inglês... Tava mal. Pô, eu sou de escola pública, então a vida inteira eu estudei o verbo to be e não sei nada até hoje, sacou? Tá aí um grande dilema. Alguém aprendeu o verbo to be? Quem foi o arrombado lá do Paulo Freire que botou o verbo to be no negócio, né? É isso aí. Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. O negócio da ação lá que tem que curtir e tal, tem que manda pro amigo. lembra de se Matheus, inscrever que é no esse cara canal. Se inscrever no canal, curtir, acionar o sininho, Manda pro amigo. manda pros seus, como é que o sócio fala? Seus 10 mil amigos mais próximos. Bota lá, coloca nos seus status, no Instagram, bota no link que você vai receber um Kinder Ovo. A milionésima milhão. Não sei nem que isso não Pô, dá um pedaço aí, cara. vai ganhar um Kinder Ovo. Mas é isso Só um aí. pedacinho, pô. Para com essa porra aí. Valeu. Caralho. Aqui não, pera aí. Antes... Você quer, Matheus? Ih, Matheus não eu tenho pode comer, tolerância não. a essa Não merda aí. pode, não. Quero peidar aqui. Cara, nossa, mano, tem muito tempo que eu não como isso aqui. Muito, assim, tem uns 10 anos. Eu tô comendo direto porque minha filha pede isso sempre, Eu velho. não tenho filho Prejuízo ainda, então. monstro. Clarice, Vai falir, velho. você começa a trabalhar, minha filha. Galera, é o seguinte. É um podcast inicial, né? Estamos fazendo um piloto. Foi muito maneiro, bate-papo, eu gostei muito. E, por favor, compartilhe esse negócio. Compartilhe, beleza? Ah, tá. Não se inscreva de se inscrever no canal, né, ô Matheus? Não, Você já falou isso? Eu já falei, mas assim, aqui, diferente Só pra deixar claro. na Fervo, nós temos uma estratégia. Então, muito provavelmente, você não vai precisar nem divulgar, cara, porque isso aqui vai estar atazanando você igual vai ser a política ano que vem. Passou pro lado no negócio lá do Instagram, vai tá fervo. Né, irmão? Agora quando você vai, não, deixa quieto. Valeu. Fui.